A influenciadora Deolane Bezerra está presa na colônia penal feminina de Buíque, a 280 quilômetros do Recife, e foi detida preventivamente durante a Operação Integration, que bonito nome, né? Que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Mas até quando ela vai ficar presa, hein? Será que a gente tem uma resposta? Vamos saber mais com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Bruno Silvestre, como diriam aí os fãs de Deolane, aí está. É uma situação complicada. A Deolane, assim como a mãe dela, foram presas, junto com outras pessoas também, né, no dia 4 de setembro, no decorrer de uma operação, né, da Polícia Federal, na fase de inquérito, ou seja, ainda não existe uma sentença penal condenatória determinada, ou seja, ainda não há uma determinação de que quantos anos ela fique presa, etc., e nem ainda se ela é culpada. Então, a prisão dela foi realizada para evitar que se tenha uma... Como é que eu posso dizer? Evitar que se tenha uma interrupção nas investigações. Então, esse é o grande ponto que a gente tem dessa situação. Você me escuta, Ana? Escuto, tudo certo. Então, o que acontece? Seguindo adiante sobre isso, qual é o ponto que a gente tem sobre esse tema, né? Acaba que a prisão dela foi decretada, ela teve a possibilidade de sair da prisão sob algumas condições. Só que ela não conseguiu se aguentar, digamos assim. Ela deu depoimento dizendo que ela estava sendo injustiçada, ela falou algumas coisas que o próprio delegado da investigação se sentiu atacado. Ou seja, fazer com que os fãs se voltem contra a própria polícia judiciária, contra os investigadores, contra o poder judiciário, isso prejudica o andamento. E assim foi determinada novamente a prisão dela. E a questão que a gente tem aí, e esse que é o ponto, né, que eu quero mostrar na matéria, é justamente de que agora a gente vai tratar de períodos de tempo em que vai ser revista essa prisão. Ok. Vamos lá, vamos mostrar a matéria, se for possível? Vamos lá. Vamos para a matéria, aqui está no ar. Deolane, quanto tempo a influenciadora pode ficar presa antes de julgamento? Matéria por Ricardo Pedro Cruz, para o Splash do UOL. Vamos lá. Aqui o comecinho a gente já comentou, né? Que ela está presa na colônia penal feminina de Buíque ali, né? E presa na Operação Integration. Desculpa, eu não consigo falar assim, fazer essa voz. Vamos lá, mas afinal, quanto tempo ela pode permanecer atrás das grades antes de passar por um julgamento? Não há um prazo determinado. A medida, no entanto, deve ser revista a cada 90 dias. O Splash consultou o advogado Sérgio Bessa, especialista em direito penal, e o STF. E aí diz lá o Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, essa é a regra, né, para a prisão preventiva, né? Ela tinha conseguido, vou tentar reforçar aqui, né, porque ficou essa coisa, prende Deolane, solta Deolane, prende Deolane, solta Deolane, né? Então ela tinha sido presa preventivamente, foi solta, aí falou um monte de besteira e foi presa de novo, né? E agora a cada 90 dias essa prisão dela vai ser revista. Isso quer dizer que ela tem no mínimo 90 dias de cadeia pela frente ou ainda pode ter mais um habeas corpus ou qualquer coisa assim? Vamos lá. O habeas corpus, a qualquer momento ele pode ser ajuizado. Normalmente, a defesa faz um planejamento sobre isso. Tem muitos
digamos assim, pessoas que gostam da Deolane, que falam, pelo amor de Deus, deixa eu ajuizar aqui, e eles acabam ajuizando habeas corpus sem a defesa pedir, e a defesa fala, pelo amor de Deus, não ajuiza isso. Porque E vai até um empilhando, código né? sobre isso. Porque aquilo, o habeas corpus, qualquer um pode fazer o pedido. Você, Ana, pode fazer um pedido para soltar a Deolane. Você tem esse poder. Qualquer Obrigada. pessoa pode fazer isso, porque é uma proteção de uma garantia individual. Obviamente que uma defesa bem elaborada vai trazer uma força maior e vai fazer com que o habeas corpus seja concedido, caso você tenha um forte embasamento. Se você não argumenta, se você não traz elementos, o judiciário pode até analisar com calma, mas pode ser que não seja concedido. Então, assim, o que a gente tem de fato aqui, né? Antigamente, haviam possibilidades em que você fazia a prisão preventiva e você dava, após os 90 dias, a liberdade, caso ela não fosse renovada a prisão. Hoje em dia, já se tem um entendimento consolidado de que, após 90 dias, a liberdade não é automática. Essa prisão ela é revista após esses 90 dias. Na faculdade de Direito, eu tinha um professor que ele fazia a gente decorar isso que você deu aí para a gente, que são os requisitos da prisão preventiva, como GOI, GOP, SIC-ALP, que são as 3 letrinhas de cada uma dessas coisas. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e por aí vai. Porque cada uma delas tem a sua funcionalidade, existem muitas críticas à prisão preventiva e a como ela é utilizada no nosso país, mas tem momentos em que ela realmente é necessária, porque a pessoa ela pode impedir o decorrer da investigação. Então, assim, mesmo que a Deolane ela tenha a liberdade dela concedida daqui a 90 dias, ou nesse prazo de 90 dias, ela vai sair, mas pode ser que o judiciário peça a ela para não falar sobre isso, pode ser que o judiciário determine algumas condições e que ela concorde com essas condições. Se ela não concordar, ela continuará presa. E, obviamente, também tem esse detalhe, se por algum acaso ela for condenada, o prazo, o tempo que ela está presa agora vai ser descontado da pena final. Ou seja, se ela ficar presa por 1 ano, que seja, e aí ela é condenada a cumprir 1 ano de prisão, ela vai estar livre. Se ela for condenada a 2 anos, abate 1 e vai ter 1. Obviamente que eu estou falando aqui de uma forma muito simples, porque existem penas que você tem, que são penas de perda, né, dessa liberdade, né, e elas são mudadas para restritivas de direitos. E tem outras questões, né? Tem uma que chama sursi processual. Então, tem várias questões penais que podem acontecer. Mas o grande ponto sobre ela após 90 dias dessa segunda prisão dela, que foi no dia 10, ela vai ter uma reanálise, se ela continuar presa ou não, e os requisitos poderão ser reavaliados, sendo que nesse período pode haver também esse ajuizamento de habeas corpus para que tentem a liberdade dela. Acredito eu, inclusive, que dependendo de como a defesa trabalhar, daqui a mais ou menos uns 30 dias, pode ser que ela consiga. E por que eu digo isso? Porque ela já foi solta uma vez e a atitude dela, por mais, digamos assim, repreensível que seja na sua fala, tem um limite de validade. Ou seja, pode ser que daqui a 30 dias a investigação já tenha concluído os seus trabalhos, pelo menos relativos a ela, e pode ser que a saída dela não atrapalhe a investigação. Mas volto a dizer, por exemplo, se ela fala alguma coisa contra o delegado, se ela age de alguma forma que atue contra o poder judiciário, que atrapalhe na investigação, isso pode fazer com que ela continue nessa prisão, né, que ela continue presa. Mas acredito eu que, assim, por conta da necessidade de
de resolução desse caso, da necessidade dessa operação se desenvolver, muito provavelmente, pelo menos essa primeira fase, ela se conclua aí em mais uns 30 dias. Não é que nem o inquérito das fake news, por exemplo, que está até hoje ocorrendo. São várias fases. Pode ser que eles já encontrem as pessoas. A grande dificuldade, que pelo menos que eu tenho visto, é de que, como há contas no exterior, pode ser que haja dificuldades em achar ou os donos dessas contas, ou ainda que os bancos forneçam os dados dessas contas. Mas isso aí são outras questões, né? Mas eu acredito que essa parte da Deolane se resolva, pelo menos aí pelos próximos 30 dias. Ô Bruno, para não estourar muito tempo, eu queria reforçar um ponto, porque ela mesma, né, ao se manifestar ali, ela estava dizendo que estava sendo censurada e tal, e muita gente olha e fala, mas está proibindo ela de falar e tal. Esse tipo de proibição, pelo que eu entendi da tua fala, é para que a pessoa não, principalmente por ser uma pessoa muito pública, com um público muito grande, né, e que tem falas aí que podem provocar, né, a reação do público, elas podem, com essas falas, interferir nas investigações. É isso? Por isso que ela não pode se pronunciar? Exatamente, sobre as investigações. Ela, por exemplo, a forma que ela saiu foi, olha, você pode continuar presa, ou você pode ir para casa, usar a tornozeleira, e aí você vai ficar numa prisão domiciliar, e você vai ter esse benefício. Só que para você ter esse benefício, você vai ter que ficar sem falar nas redes sociais, você vai ter que ficar sem fazer críticas sobre essa questão da investigação e etc. Justamente por quê? Porque está na fase ainda de juntar as provas, porque é do Estado a responsabilidade. Tá? Inclusive, fazendo um parênteses rápido aqui, tem uma candidata que está acusando a deputada e candidata Tabata Amaral de ter usado jatinho para ir para a Feira de Santana. Aí essa mulher está querendo dizer que ela tem fontes e que é só a Tabata exibir os documentos. Só que é a responsabilidade de quem acusa mostrar os documentos. Então, o que acontece? Sim. A fala da Deolane descumpre um acordo que foi feito para que ela saísse. Então, o primeiro ponto é esse, a quebra do acordo, e o segundo é que algumas falas dela ultrapassaram o limite da liberdade de expressão quando ela ataca o delegado da investigação. Então, essas falas atrapalharam, sendo que saíram até matérias falando sobre isso, dizendo que a defesa dela diz que os próprios fãs são culpados porque fizeram ela falar. Só que não é por aí, né? Ela inclusive, é advogada, ela tem conhecimento de que se você faz um acordo, você não pode descumprir aquele acordo. Ela poderia continuar na penitenciária falando tudo que ela quisesse. Mas, obviamente, que, enfim, você ficar em casa com uma tornozeleira é muito mais cômodo, né? Sim, sim. Tá aí. Era só ter segurado aí a onda, hein? Mas vamos lá. Ficamos por aqui, Bruno? Ficamos por aqui, doutora Ana. Vamos lá, recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final, até porque esse vídeo não foi censurado. Desculpa, não resisti à piadinha. Eu quero aproveitar esse momento para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios com TV dos anos 90, com react, com tudo isso misturado para ficar daquele jeitinho do Meteoro do passado, sabe? Mas com a carinha do Meteoro do futuro, hein? Vem aí, TV Cringe Brasil. Ali vocês podem ver vídeos como este aqui, ó. Os podres de Elon Musk. TV Cringe número 67 já, ó. Ô, louco. Inventor ou picareta. E também tem um vídeo sobre a ideologia escondida em Harry Potter. A gente separou aí a autora da obra e foi ver o que tem de problemático na obra, tá? Você pode ir lá e conferir os nossos vídeos e talvez dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento ali, mandar um recadinho do coração para alguém amado, hein? Mas só se você quiser. Chat, voltamos em instantes para mais cortes. Vamos lá.